Viu? Glória a Deus. Maravilha. Elisa de Santa Catarina, Criciúma. Olha aí. Santa Catarina já se apresentou. Cadê os outros estados? Cadê o Pernambuco? Quem é do Pernambuco? Fala pra mim aí. Quem é da Bahia? Vai falando pra mim. Nelson Sidney. Glória a Jesus. Ângela Timóteo. Deus abençoe. Quem mais? Marcos Alexandre. O Alexander. Laura Cristina Cris. Deus abençoe. Glória a Jesus. Mais alguém? Francisca Narcisa começou a me seguir. Obrigado, Francisca. Deus abençoe sua vida. Querido, fazem como a Francisca fez. Vai lá e se inscreve no meu canal. Você que ainda não é inscrito. Minerador acabou de chegar. Deus abençoe. Cortes Mentalidade acabou de chegar também. Deus abençoe. Francisca está dizendo amém. Ô Francisca, fala para mim de onde você está nos assistindo. Francisca, Deus abençoe sua vida. E obrigado, viu? Madalena Santos acabou de chegar. Deus abençoe, Madalena. Glória a Jesus, nome da minha mãe, nome da minha sogra também, olha só. Minha sogra chama Madalena, a minha mãe chamava Maria Madalena e a minha sogra chama Maria Madalena. Olha isso, gente, que coisa incrível. Maria Aparecida Leopoldina acabou de chegar. A Francisca está dizendo, eu sou de Jacobina, Piauí. Obrigado, olha aí, o Piauí já está representado, São Paulo está representado por mim e pela Débora, também pela minha esposa que também está aqui, né? Já São Paulo está representado por Campinas. Também Santa Catarina está representado por Criciúma. E eu quero saber de você, aonde você está nos assistindo. O Danilo Ribeiro está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém, Danilo. Deus abençoe a sua vida. Uma pergunta, você já se inscreveu no meu canal? Se não se inscreveu, vai lá e se inscreve, varão. Eu estou aqui segunda, quarta e sexta trazendo uma palavra e orando pelas pessoas. E vocês podem nos ajudar, tá bom? Só de vocês nos seguir, só de vocês salvar o link e mandar para outra pessoa, você já vai estar nos ajudando aí a realizar esse trabalho, tá bom, Danilo? Deus abençoe. Fala para mim, Danilo, de onde você está nos assistindo? O José Andres Chirinos está dizendo que bom, gente. Deus abençoe, José Andres. Fala para mim de onde você está nos assistindo, José. Ederson Alfredo acabou de chegar. Luan Rafael, Deus abençoe. Glória a Deus. Geraldo Vicente. Deixa eu ver se já deu 10 minutos. Deu 10 minutos. Queridos, vamos entrar na palavra então? Você pode ir se apresentando aí, falando para mim de onde você é, que eu vou estar reportando para todos. O Danilo está dizendo que é... Como é que é? Danilo Ribeiro Cardeal da Silva. É o nome da cidade, Danilo? Isso daí, Cardeal? Eu conheço uma cidade aqui em São Paulo que chama Floreal, lá perto de Pereira Barreto, onde eu morava. Cardeal, já vi também alguma coisa assim mais ou menos com esse nome. É nome de cidade isso? É? Se for, dá um toque para nós aí. Fala para mim qual é o estado. Vera Aparecida, Deus abençoe. Poliane Ferreira, Siriane Dornella, Celi Marim Silva, Vera Aparecida, Robson Nascimento, Isabel Lúcio. Isso, ele está dizendo que é o nome da cidade. E qual é o estado, Danilo? Isabel Lúcia, Deus abençoe. Pessoal, vamos entrar então na palavra. Hoje é noite de bênção, hoje é noite de alegria. Você é um sobrevivente. 2025, não tenha dúvida, foi um ano muito difícil para muita gente. A Bahia, olha aí, a Bahia já está representada por Cardeal da Silva e a cidade, pelo Danilo. Já temos Criciúma aqui também, São Paulo. E qual foi o outro estado que eu falei? Meu Deus, agora deu um branco aqui. Meu Deus, olha isso. Depois eu olho aí atrás e vejo. Então já tem 4 estados aqui já representados. Falta só o seu estado aí, tá? Pernambuco, Bahia. Não, Bahia está representado já. Pernambuco, o que mais? Roraima, né? Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tá bom? Então vai representando o seu estado para mim aí, vai falando para mim de onde você está nos assistindo. Então vamos lá, querido. O tema de hoje é Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12, que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? 2025 foi um ano de lutas e muitas guerras pessoais. E eu tenho até falado para os irmãos aqui na igreja sobre os ataques que nós temos sofrido nesses dias. O inimigo tem afrontado os cristãos de uma forma tremenda. Tá? Então, 2025 foi um ano de muita afronta. Muitos cristãos têm sofrido aí, né, tentações extraordinária, coisas assim absurdas, né? Satanás tem vindo para tentar o servo de Deus. Então 2025 foi um ano de luta, né? Na área financeira, muitas vezes na área emocional, na área conjugal. Quantos casais se separaram? Quantos irmãos se separaram nesse 2025? Então a gente viu que não foi um ano fácil,
um ano de muita luta, de muita tentação. Mas o que nós precisamos entender, como está escrito em Efésios 6,12, que a guerra maior, a guerra que realmente são travadas assim de uma forma sobrenatural e que muitas vezes a gente não consegue enxergar, são guerras espirituais. E Efésios 6,12 diz assim: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, muitas das batalhas que nós enfrentamos em 2025, muitas delas, eu posso dizer até que a maioria delas, tá, não foram batalhas vistas assim no plano físico, mas elas foram sentidas na alma. Guerras espirituais mesmo. E eu digo para vocês uma coisa: a tendência é intensificar essas guerras em 2026. Por isso que o grande chamado para mim e para você nesta noite é se encher de Deus, se encher da glória, buscar a presença, ser cheio do Espírito Santo. Não tem como nós vencermos essas guerras espirituais se nós não tivermos munidos das armas espirituais para poder guerrear. Então é muito sério, os cristãos precisam estar atentos. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual fora do comum. É muita invocação maligna, é muita invocação demoníaca. As pessoas estão invocando os espíritos, estão fazendo sacrifícios, estão trazendo esses demônios para agir na esfera onde nós estamos vivendo. E nós, querendo ou não, somos atingidos por isso. E é por isso que nós temos que estar cheios de Deus. Amém? Em 2025, muitos choraram, porém não foram destruídos. Olha só o que diz Salmo 34:19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então nós tivemos muitas lutas, mas muitas lutas. Mas o Senhor nos livrou. O Senhor nos deu vitória. O Senhor nos fez passar por essa prova. 2 Coríntios 4:8-9 diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então tivemos muita guerra, tá? Tivemos muito problema, muitas dificuldades, muitos problemas. Porém, a Bíblia diz, nós não fomos destruídos. O fato de você estar aqui hoje, você é um sobrevivente de 2025. Você vai daqui a pouco cruzar a linha, né, de chegada do ano, final do ano, e vai transpor para o outro lado, entrar em 2026. E eu creio que se você entender essa palavra, se você tomar posse daquilo que a palavra do Senhor diz, você vai vencer também em 2026. Você vai chegar lá no final vitorioso. Né? Se você não tiver conquistas físicas e humanas, mas você vai ter com certeza conquistas espirituais muito fortes, que vai determinar o seu futuro, que vai determinar aí a sua caminhada. Deus, ele esteve presente nos dias mais difíceis de 2025. Talvez você não percebeu, mas Deus esteve conosco. Deus esteve com você. Deus esteve com a igreja. Isaías 43:2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Deus, ele não prometeu a ausência de lutas. Porém, ele prometeu a presença dele constante. Eis que estarei convosco todos os dias. Então, em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Deus diz: olha, você não vai ser queimado pelo fogo. Olha, as águas não vão te submergir. Sabe por quê? Porque ele vai estar com você lá, junto, nas águas e no fogo. E foi isso que aconteceu em 2025. Talvez você não parou para pensar os livramentos que Deus te deu, tá? As vitórias que Deus te deu, as bênçãos que Deus te deu em 2025. Então, Deus nos fez mais do que vencedores em 2025. E é por isso que nós estamos aqui na linha final de chegada. Amém, Jesus? O Senhor sustentou aqueles que confiaram nele. Salmo 52:22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Então lança o teu cuidado, creia, confia. O 2025 você só conseguiu passar ele por conta da ajuda do Senhor. Tá entendendo? Então, nessa noite, lança o teu cuidado. Eu sei que esse ano que está se aproximando já está vindo aí com um monte de notícias ruins, né? A gente fica muitas vezes apreensivo, suspenso diante do que vai acontecer, porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Mas a Bíblia manda eu e você nessa noite lançar os nossos cuidados sobre o Senhor, porque é Ele que te susterá,
e não permitirá que o justo seja abalado. Se você for uma pessoa justa, se você for uma pessoa fiel, se você andar de verdade com Deus, Deus não vai permitir que você seja abalado. Nós vamos passar pelas dificuldades, porque Ele vai estar conosco lá. Ele vai estar conosco no fogo, Ele vai estar conosco nas guerras, Ele vai estar conosco, tá entendendo? Ali no rio, nas águas. E aonde nós passarmos, Deus vai estar conosco. Então, nessa noite, confia no Senhor. Aprenda a depositar sua confiança nele. Aprenda a entregar os seus cuidados para Ele. E confia. Porque quem confia, descansa. Quem confia, querido, fica em paz. Confia. Vai dar tudo certo. 2026 vai ser um ano de bênção e de vitória para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. Ah, pastor, mas vai dar tudo certo no sentido físico? Mas não, lógico que não. Deus vai fazer com que você consiga sobressair. Mas as guerras estarão aí. As guerras estarão aí e a tendência é elas aumentarem a cada dia. Porque nós estamos até mesmo chegando no fim. Jesus Cristo está voltando e a tendência é o pecado crescer cada dia, né? Se avolumar mais, e nós temos que conviver com isso. Nós temos que aprender a ter sucesso no meio de todas essas guerras e essas crises que estão acontecendo. Por isso que você não pode desistir nem desanimar. Lamentações 3, 31, 32 diz: porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Então, Deus não vai de maneira nenhuma te rejeitar, porque é o Senhor que sustenta aqueles que confiam nele. É o Senhor que vai te dar suporte nas crises. É o Senhor quem vai ser o seu alicerce no momento de crise, no momento de dificuldade. As pessoas poderão te deixar, tá? E já esteja preparado para isso, porque infelizmente nós, como seres humanos, somos assim, tá entendendo? Nós somos assim. Eu nem gosto de falar eles, somos nós que somos assim. O ser humano é assim, o homem é assim. Tá entendendo? O homem deixa mesmo, mas o Senhor não. O Senhor não deixa. Então, firma com o Senhor. Fortaleça a tua fé em Cristo. Aprenda mais a palavra de Deus. Busque mais a palavra. Leia mais a Bíblia. Tá? Não fique olhando para o que o homem pode fazer, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer, porque Deus pode fazer grandes coisas nas nossas vidas. Ao olhar para trás, nós vamos ver que o Senhor já nos guardou. É fácil, é só você fechar os olhos, fazer uma reflexãozinha sobre a sua história de vida desse ano, e você vai ver quantos livramentos, quantas tentações você poderia ter caído e Deus não permitiu que você caísse. Tá? Deus te deu um escape na hora necessária, ali na hora, né, no último momento, Deus te livrou, Deus te tirou você de enrascada. Quantos negócios que você poderia ter feito que hoje você estaria falido, mas o Senhor foi lá, interviu e mostrou: não faça isso. Quantas vezes Deus falou com a gente? Então, quando nós olhamos para trás, nós vemos que o Senhor nos guardou de muitas coisas ruins. Deus nos deu muito livramento. Então, você precisa, muitas vezes, fazer uma retrospectiva na sua vida e olhar para trás, porque Deus tem nos guardado. Salmo 121, 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos guardados por Deus. Porque muitas pessoas que desprezaram o Senhor, que não quiseram buscar Deus, morreram pelo caminho. Perderam a fé. Entendeu? Muitos deles estão servindo as trevas até. Existem pessoas aí, esses cristãos, que deixaram o Senhor e voltaram para as trevas, voltaram para o Egito, voltaram para o vômito, como diz a Bíblia. Tá? E nós estamos aqui. E vamos continuar aqui, glorificando, bendizendo, exaltando, reconhecendo que Deus é o Todo-Poderoso na nossa vida. Tá? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos guardou. Tome posse dessa palavra, porque 2025 foi um ano pesado, foi um ano duro, mas foi um ano da presença de Deus. Paz do Senhor, Anderson. Deus abençoe sua vida. Quero ver você no culto hoje, viu? 10 horas da noite, nós vamos começar. Então, queridos, tome posse dessa noite, dessa palavra. Porque diante de todas as guerras e lutas que nós enfrentamos, o Senhor esteve conosco todo o tempo, nos dando vitória. Ok? 2025 termina, mas as promessas de Deus não terminam. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus está deixando claro para mim e para você que tudo que Ele falou acerca de nós vai acontecer.
Quando é que não acontece o que Deus falou? Quando nós saímos do propósito, quando nós abandonamos a visão, quando nós deixamos de seguir o princípio estabelecido por Ele. Aí as coisas, aí os projetos de Deus não se concluem. Mas se nós continuarmos firmes, se nós não olharmos para trás, se nós não desistirmos, não tenha dúvida, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Amém, Jesus? Então, é isso que Deus fala aqui para mim e para você em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não o confirmaria? Então, se Deus disse, vai acontecer. Se alguma coisa que Deus disse na sua vida não aconteceu, primeiro, ou Deus não falou, foi algo da tua mente, ou alguém que disse que era Deus, mas não era Deus. Acontece isso. Às vezes a nossa mente, ela antecipa. Às vezes a nossa mente, ela quer tanto algo que a gente projeta aquilo na mente e diz, Deus falou. Mas não foi Deus que falou, foi a sua mente que falou. Porque quando Deus fala, cumpre. Tá? Ou então, às vezes, Deus até mesmo ia te dar, mas você retrocedeu. Você desistiu, você parou no meio do caminho. Aí você perde a bênção. Tá entendendo? Se você não continuar firme no propósito, na palavra de Deus, não tem como Deus cumprir aquilo que Ele disse que cumpriria na sua vida. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Tá? Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Amém, Jesus? Então, toda palavra que saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir. Toda. Agora, se não saiu da boca de Deus, Deus não tem compromisso com uma palavra que não saiu da boca dele. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Ah, Deus falou que ia fazer isso para mim, mas não aconteceu. Não. Se Deus falou, vai acontecer. Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer. Agora, se Deus não falou, isso não vai acontecer. Se não foi Deus, Deus não tem compromisso com uma palavra que não foi Ele que falou. Então, precisamos entender que se Deus disse algo a teu respeito, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir. Agora, você precisa fazer a sua parte, porque todas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Tá? Você vai ver texto na Bíblia dizendo, se fizerdes, se andardes no meu caminho, se não se desviarem para a direita. Tem toda essa condicional. Se nós não estivermos na palavra, não há como Deus cumprir a sua palavra, trazendo bênção para nós. Então, nessa noite, toma posse, porque 2026, tudo que Deus falou sobre a tua vida vai acontecer, se você não desistir, se você não desanimar. Por isso, amado, que tem um monte de pessoas desanimando. Por quê? Porque às vezes Deus fala as coisas para ela, mas ela não vai até o fim da caminhada. Ela desiste no meio do caminho. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Está entendendo? Nós temos que aguardar firme, adorando e servindo o Senhor. Entramos em 2026 com fé, não com medo. Salmo 27:1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então essa é a palavra do salmista. O salmista tinha certeza e convicção de que com Deus junto com ele não haveria do que temer. Eu sei que a política, a economia, está tudo dizendo que o negócio vai desandar. Está entendendo? Está tudo dizendo, né? Os números estão dizendo. Porém, nós não servimos a este mundo, nós servimos a Cristo. Nós não servimos a esses governos, nós servimos ao Rei dos Reis. E é Ele que vai determinar sobre as nossas vidas. E nós precisamos crer dessa forma. Tá? Por isso que o salmista diz aqui, se o Senhor, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se eu tenho o Senhor como a minha luz e a minha salvação, a quem que eu vou temer? Se o Senhor é a força da minha vida, de quem eu vou ter medo? A quem eu recearei, diz a Bíblia. Por quê? Porque se Ele é realmente, Ele vai fazer. É só confiar, firmar, não desistir, não desanimar e continuar firme na chamada. 2 Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, se Deus me capacitou com o seu espírito, tá? Então não tem do que temer. Nós vamos entrar em 2026 cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Vamos ser crentes durante todo esse período, um crente de verdade. Vamos resistir às tentações que virão com certeza, porque na medida em que o mundo vai se mergulhando no pecado,
mais tentado nós seremos, porque os pecados que no passado acontecia distante, hoje estão acontecendo do nosso lado. Tá entendendo? Então as tentações hoje elas estão muito mais fortes do que há 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, em que as pessoas tinham respeito, que as pessoas tinham dignidade, as pessoas elas tinham um senso de moralidade muito alto naquela época. Hoje está tudo caindo, está tudo escancarado. Então, quanto mais o pecado se avoluma, mais tentações se achegam até nós. Mas se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos aprender a dizer não para o pecado, a dizer não para as tentações. Você vai ser tentado, eu vou ser tentado, nós vamos ser tentados, mas nós não iremos ceder à tentação. Porque é isso que a Bíblia nos ensina, tá? Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas a Bíblia diz que em nada ele pecou. E nós podemos fazer assim como o Mestre fez, tá ok? Então, toma posse nessa noite dessa palavra, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Deus nos fez forte, Deus te fez forte, Deus te encheu do Espírito dele, para você dizer não para a prostituição, para as drogas, para o crime, para o roubo, para a mentira, para o engano, para tudo aquilo que Satanás tem usado, porque tudo isso são armadilhas que o diabo usa para prender as pessoas, para que as pessoas não sejam livres. Eu até ministrei aqui uma certa feita sobre o salmo que diz: liberta minha alma da prisão, para que eu possa louvar o seu nome. Uma das coisas pelo qual Deus nos criou foi para adorar o nome dele aqui na terra, porque Deus já tem adoradores no céu, Deus já tem anjos que o adoram no céu, mas Deus queria adoradores aqui na terra. E Satanás veio e através do pecado ele tira você do propósito, que é ser um adorador aqui na terra. Porque uma pessoa que está em pecado, ela fica automaticamente presa e ela não consegue se libertar para Deus, para adorar o Senhor. Então nessa noite aprenda a dizer não para o pecado. 2026 vai ser um ano em que você vai tomar uma posição, uma postura diante do Senhor e dizer: eu não aceito mais o pecado na minha vida, eu não aceito isso, tudo que for contrário ao princípio, à palavra, eu rejeito. E você tem autoridade para isso, eu tenho, nós temos autoridade, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus nos fez forte para enfrentar as crises desse mundo. Nós não somos frágeis, tá entendendo? Nós não somos, nós fomos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa noite, tome posse dessas verdades, para que o ano de 2026 seja um ano do início ao fim, um ano de conquista, aonde você seja o cabeça, aonde você esteja por cima e não por baixo, que você seja cabeça e não cauda, como diz a palavra do Senhor, sobre qualquer situação que o inimigo tentar te prender, para te paralisar dos propósitos de Deus. É essa palavra que eu tenho para você nessa noite, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem projeto e propósito na sua vida. Você não é qualquer um, de forma alguma. Você foi escolhido por Deus para ser uma bênção na mão dele. E você pode fazer isso como? Se enchendo do Espírito Santo. Acabei de ver aqui agora a Solange Souza. Deus abençoe, Solange. Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. O mesmo Deus que nos guardou em 2025 nos conduzirá também em 2026. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te atemorizes. Então é o mesmo Deus que esteve com você nesse ano, ele vai entrar nesse ano 2026 e vai estar com você todo esse período, todo esse ano. Paz do Senhor, Israel, Deus abençoe sua vida, viu? Então é muito importante você entender nessa noite que mudam-se os anos, tá? Hoje eu olho para trás, né? Desde quando eu aceitei Jesus, lá com 19 anos, hoje eu tenho 58 anos. Então eu olho para trás, eu vejo como Deus foi bom comigo, como Deus me ajudou, me auxiliou nas crises, nas dificuldades que eu enfrentei, tá entendendo? Então os anos se mudam, porém o Deus que nós servimos permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, dizem Hebreus. Nós não iremos perder a batalha, nós não vamos perder a bênção de forma alguma, porque o nosso Deus estará conosco. Que é isso que a Bíblia diz: ele vai adiante de ti, ele será contigo, ele não te deixará, ele não te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Não tema,
Não tenha medo. Entra em 2026 focado na bênção, na libertação. Você que tem problema com prostituição, você que tem problema com droga, você que tem problema com pornografia, você que tem problema com espíritos malignos, você que tem problema com todas essas áreas, determina na sua vida que esse ano de 2026 vai ser um ano diferente, que você vai buscar a Deus de uma forma tremenda, e você vai crer que Ele vai estar contigo, e você não vai vacilar, e você não vai perder o foco, e você não vai perder a bênção, porque essa é a promessa de Deus. Os anos podem se mudar, mas o Deus que você serve não muda, ok? 2026 será um ano para avançar e conquistar em Deus. Josué 1,9 diz: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então essa é a palavra para 2026. Esforça-te, tenha bom ânimo. Você pode vencer o mal, você pode vencer as trevas, você pode vencer as tentações, você pode vencer o pecado, você pode vencer tudo aquilo que tem se levantado para te atrapalhar na caminhada. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus, porque eu estou contigo por onde quer que andares. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Não temas. 2026 é um ano de avançar. Avançar para onde? Para a presença, para a busca do Espírito, para o preenchimento da graça, para as revelações do Senhor, tá entendendo? Para a mudança de comportamento, para deixar de ser crente mimado, crente mimizento, tá entendendo? Crente que fica só olhando os erros dos outros. O que tem de crente hoje? Porque assim, a pessoa quer parar, ela não quer pagar o preço da santidade, nem da salvação, aí ela pega, olha para todo mundo o erro que as pessoas estão praticando e diz assim: ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, mas está todo mundo deixando. Ah, mas está todo mundo parando. Ah, mas está todo mundo... Gente, você não é todo mundo. Você é um servo de Deus escolhido pelo Senhor para avançar, para ser grande na presença do Senhor. Nós somos chamados para refletir a graça de Deus, para refletir a glória de Deus, para ser a imagem do Filho de Deus, para ser a imagem de Cristo nessa terra. Então, esforça-te, faça a tua parte. Faça a tua parte. Começou a crescer nas coisas de Deus, o diabo vai apresentar, o diabo vai chegar. Jesus Cristo, a Bíblia diz que antes dele se lançar ao mundo como o Salvador, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá as tentações vieram para ele, né? Várias tentações, adorar o próprio Lúcifer, veio essa tentação: se você me adorar, o reino é todo meu, foi me dado, eu te dou, tá entendendo? Se você saltar desse pináculo, você não vai morrer, porque está escrito, tentando a Deus. Então você vai ver as tentações que Jesus sofreu. Mas Jesus só simplesmente foi colocando Satanás no seu lugar, dizendo para ele: arreda-te, sai para trás de mim, e foi declarando, tá? E quando ele sai dali, ele já sai pronto para a missão. Ele venceu o diabo, ele venceu as tentações, e ele saiu para a missão, escolheu os 12 agora. E a partir dos 12 ele começa então a grande pregação, depois 70 e assim vai. Por quê? Porque ele foi tentado, mas ele passou pela prova, ele passou pela tentação. E não foi uma tentação simples, foi uma tentação porque assim, o diabo, ele não vem para tentar você em algo que não te tente. Não pensa que o diabo vai ficar perdendo tempo com coisas que não dá brilho para os teus olhos, ou para os meus olhos, ou para qualquer um de nós. Sempre quando o diabo vai tentar, ele vai tentar naquilo que de fato pega, que tem relevância para nós. O que ele tentou Jesus era algo que tinha relevância para Cristo. Tá entendendo? Só que um detalhe que ele esqueceu, que Jesus Cristo, quando ele diz: olha, se você, tá vendo esse mundo, todo esse mundo, foi me dado, e se você me adorar, eu te darei. Ele esqueceu que Jesus era o dono disso. Eu posso ver Jesus dando risada na cara dele por dentro, dizendo: ele é um idiota, porque eu sou o dono, ele não é o dono. Então, Jesus tinha convicção das coisas, e porque ele tinha convicção, as tentações simplesmente não derrubou ele. Se você não tiver convicção do reino de Deus e uma essência verdadeira em Cristo, você não vai conseguir resistir à tentação. Você vai trocar a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, por prazeres momentâneos, por coisas fúteis da vida, tá? Coisas que até muitas vezes traz
problema para o seu corpo. Então nessa noite, põe isso no seu coração. O ano 2026 será um ano para avançar, será um ano para conquistar em todas as áreas. Os empresários, eles podem prosperar, mas com essa política financeira, com esse país, como é que está? Deus pode abrir grandes portas para você, meu querido. Independentemente de como está acontecendo aí fora, Deus que você serve pode abrir grandes portas para você como empresário. Está entendendo? Você que é um cristão que está querendo se lançar no reino para fazer a obra de Deus, mas não resiste às tentações e facilmente você se entrega ao pecado e por isso você acaba sendo paralisado pelo mal, para você não avançar no reino de Deus, você pode avançar sim esse ano. Você pode romper sim. Por quê? Porque o ano de 2026 vai ser um ano de conquista. Vai ser um ano para você avançar. É isso que a Bíblia diz em Josué 1,9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom, faça a tua parte, querido. Faça aquilo que você tem que fazer. Não rejeite o princípio da palavra de Deus, mas obedeça e faça o que tem que ser feito. E Deus vai te honrar. Não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Você vai ver que parece até uma contradição, porque há um texto que fala que para você conquistar o reino de Deus, você precisa usar a sua força. É claro que aqui não está falando de força física, está falando de força espiritual. Quer dizer, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que ler a palavra, você vai ter que buscar uma intimidade maior com Deus. O que falta para os cristãos hoje, para nós como cristãos, para vencermos o mal, é intimidade com Deus. Falta isso. Período maior de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Por isso que você não vai fazer essas conquistas com a força do seu braço. Essas conquistas só serão obtidas por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio de você renunciar ao pecado e se dobrar diante da palavra de Deus. Aí você vai conquistar. Aí você vai ter um casamento abençoado. Aí você vai ter uma vida espiritual equilibrada, abençoada, próspera. Tá entendendo? Uma pessoa que vai estar sempre alegre em Deus, independente do que acontece nesse mundo. O cristão precisa se desligar desse mundo. Porque se nós ficarmos ligados nesse mundo, nós vamos ter muitas angústias e muitas tristezas. Eu posso garantir para você que todo o período de tristeza que você passou em 2025 foi ligado a uma questão da terra. Mas todas as alegrias que você passou em 2025 foi ligado com uma questão do céu. Por isso que nós precisamos nos encher da presença de Deus, da glória de Deus, para nós estarmos sempre alegres e felizes, independente do que acontece nesse mundo. Porque talvez você tenha feito projetos para esse ano e você não conseguiu concluir. Eu fiz projeto que eu não consegui concluir. Entenderam? Agora, por conta disso, eu vou ficar triste, amargurado? Eu acho que não. Eu vou levantar, vou reescrever de novo o que eu quero e vou me lançar em 2026. Então é assim que funciona a nossa vida como cristão. Então, na terra nós poderemos até ter frustrações, mas com as coisas celestiais nós jamais teremos frustrações. Por isso que eu te chamo nessa noite, tá? Se encha do Espírito Santo de Deus, se encha de Deus. Vai para cima, porque grandes bênçãos o Senhor tem para nossas vidas em 2026. Não desanime, tá? Teve problema no seu casamento? Mapeia. Começa a observar aonde é que estão os defeitos, aonde estão os erros, por que está acontecendo isso. E vai na Bíblia, vai na palavra de Deus e procura entender na Bíblia o que você pode fazer para melhorar. E não tenha dúvida, o teu casamento vai melhorar. Olha, o teu filho, o meu filho está fazendo isso de errado. Olha na Bíblia, o que a Bíblia diz, como você tem que agir com o teu filho. E age segundo o que a palavra de Deus fala. E você vai ver se você não vai ter resultado. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Cristãos, nós precisamos nos apegar mais à palavra. Estudar mais a palavra e viver mais a palavra. E a vitória será certa. 2026 vai ser um ano de grandes bênçãos e grandes milagres. Começamos 2026 adorando, confiando e esperando no Senhor. Eu, por exemplo, hoje à noite, nós vamos estar na igreja. E quando der meia-noite, nós vamos estar com nossos joelhos dobrados. Nós vamos entrar para o ano 2026 com o nosso joelho dobrado. Eu não vou entrar nem com o pé direito, nem com o pé esquerdo. Eu vou entrar com os meus dois joelhos dobrados. Clamando ao Senhor e pedindo graça, pedindo misericórdia
pedindo discernimento, sabedoria, porque nós precisamos disso. A igreja de Cristo precisa de sabedoria e discernimento. Nós precisamos olhar para frente. Satanás está agindo de uma forma terrível e nós temos que estar muito atentos. Amém, Jesus? Por isso que eu vou dobrar os meus joelhos. Quando for meia-noite, nós vamos estar com o joelho dobrado e vamos entrar 2026 com os nossos joelhos dobrados, clamando e pedindo graça ao Senhor, adorando, confiando e esperando no Senhor. Olha só o que diz Salmo 126:3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso é que nós estamos alegres. O Senhor tem feito grandes coisas, querido. O Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos prosperado, o Senhor tem trazido alegria para o nosso coração. Então nós estamos alegres por conta disso. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia os seus projetos. Pega agora, escreve num caderno aí o que você quer para 2026. Escreve no caderno: Deus, eu quero isso. E eu coloco diante do Senhor. Eu vou orar pedindo para que o Senhor entre com providência nisso. E você vai ver, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai trabalhar. Tá bom? É isso que nós precisamos crer. Porque 2026 não vai ser um ano fácil. Mas se você estiver com Deus, você vai ter resposta de vitória. Amém, Jesus? Entramos em 2026 não porque somos fortes, mas porque Deus é fiel. O mesmo Senhor que nos sustentou até aqui continuará conosco daqui para frente, tá? Se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar além. Ele vai fazer com que a gente passe o Jordão. Nós vamos chegar do outro lado. Amém, Jesus? Hebreus capítulo 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Deus que nós servimos, Ele é fiel. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, Jesus? Uma ilustração para nós aqui encerrarmos. Imagina um relógio prestes a virar meia-noite. Os segundos passam, ninguém consegue parar o tempo. O tempo muda, mas Deus não muda. Alguns entram no novo ano cansados. Será que você vai entrar em 2026 já cansado? Sabendo que nós temos um ano aí pela frente? Ou você vai entrar revigorado, renovado, restaurado? Alguns vão entrar esse ano já cansado, desanimado. Entendeu? Pedindo já o fim da sua própria vida. Diga misericórdia. Outros vão entrar ferido. Alguns entraram em 2025, lá no início, cheios de sonhos. Mas as batalhas do meio do caminho simplesmente apagaram os sonhos. Tiraram a esperança, tiraram a alegria. Muitos não conseguiram chegar até aqui, tá? Mas é importante você entender nessa noite, se você chegou até aqui, não foi sorte, foi o cuidado de Deus. A boa mão de Deus, trazendo livramento e cuidado sobre nós. Por isso que nessa noite, tome posse dessas verdades. Não entre em 2026 cansado e ferido. Renove a tua mente em Cristo. Renove o teu coração em Cristo. 2026 tem tudo para ser um grande ano de virada. Um ano de virada de chave para você. Até ministrei aqui esses dias atrás sobre 3 coisas que nós devemos fazer, 3 chaves que nós devemos virar em 2026. Né? 3 atitudes que nós devemos ter para virar a chave em 2026. E é importante vocês nessa noite entenderem isso. Você não pode entrar já desistido, desanimado, cansado, entendeu? Com o seu casamento, com a sua empresa, com a sua fé, com sua família, não pode. Você tem que entrar renovado, restaurado. E como é que você vai fazer isso? Por meio da oração, por meio da vida com Deus, por meio da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e renova a força daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e os mancebos de exausto caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Subirão com asas como águia. Correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. É isso que Deus faz com aqueles que de fato são renovados pelo seu Espírito. E podem entrar esse ano que está vindo aí, ó, cheio de fé, cheio de esperança. Porque se você já entrar fracassado, com certeza, querido, você não vai chegar até o fim. A tua vitória não vai chegar. Mas se você entrar disposto, animado, fortalecido, entendeu? Cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder, não tenha dúvida, as conquistas serão grandes. Talvez você será até surpreendido. Tá entendendo? Sabe quando você espera algo e vem algo muito superior daquilo que você imagina? Porque a Bíblia diz que o Senhor Ele dá muito mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Muito mais
De repente você pode ser surpreendido em 2026, dizendo, meu Deus, eu sabia que ia ser bom, mas eu não imaginava que ia ser tão bom assim. Tá entendendo? Então nessa noite, é isso que eu quero que você entenda. Você não pode entrar em 2026 fracassado. Você tem que renovar suas forças. Nós vamos orar agora. E Deus vai renovar suas forças. Deus vai restaurar a sua fé. Deus vai trazer você de volta para o caminho. E vai te colocar de pé diante da situação. E você vai ter vitória sobre ela. E o ano 2026 vai ser um ano de virada. Salmo 37, 23, 24 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O ano virá, mas a mão de Deus continuará nos sustentando. Amém? O ano ele vai virar, de 2025 para 2026. Porém, a mão de Deus vai continuar nos sustentando. A mão de Deus vai continuar te guiando, se você permitir, se você deixar. Por isso que nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Porque hoje é noite de restauração. Você não pode entrar 2026 cansado. Você não pode entrar 2026 ferido. Você não pode entrar 2026 desanimado. Você precisa entrar cheio de fé, alegre e feliz, sabendo que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Eu quero orar por vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do Eduardo, da Lúcia, da Edileide, do Joilton, da Yasmin, que mais? Do Anderson Neves, Windchart, El Transporte, Jeová Tesque, Augusto Matos. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família e dizer para você, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar nos guiando. E a vitória com certeza será nossa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro nesse instante pelos Teus filhos, pelo Teu povo. Sei, meu Pai, das lutas, das dificuldades que muitos têm enfrentado nesses dias. Lutas estas que são muitas vezes promovidas pelo inferno para destruir a fé, a esperança e a alegria do coração dos Teus filhos. Mas nós estamos aqui, meu Pai, como profeta. Nós estamos aqui como anunciador do Teu reino, das Tuas verdades, como embaixador da Tua palavra, então somente para dizer para os Teus filhos, meu Pai, que há esperança para 2026, a esperança para a árvore que foi cortada, mas que deixou as suas raízes sobre a terra, porque ao cheiro das águas, meu Pai, ela vai revigorar, ela vai voltar, ela vai reviver, ela vai voltar à vida. Então eu oro pelos Teus filhos nesta noite, e eu declaro sobre eles uma unção poderosa, uma unção de conquista, uma unção para levantar eles do chão, para colocá-los de pé, para colocar eles em posição de guerra, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito que nós vamos conquistar, que nós vamos levantar, que nós vamos dar a volta por cima. As drogas não vai prender os Teus filhos, a prostituição não vai prender os Teus filhos, o inimigo não vai prender os Teus filhos, pelo contrário, nós seremos libertos, nós seremos arrancados das trevas, nós seremos transportados para o reino do Filho do Seu amor, e nós vamos viver os nossos melhores dias na Sua presença. Nós vamos sentir a Tua presença todos os dias, nós vamos ser cheios do Teu Espírito todos os dias. O Senhor vai falar conosco em 2026. 2026 vai ser um ano, meu Pai, da Tua voz, da Tua presença e da Tua glória. Em nome de Jesus. Por isso eu clamo por eles nessa noite. E eu declaro cada um desses irmãos que estão feridos e machucados, curados agora, em nome do Senhor. Entra no coração de cada um. Arranca o medo, a depressão, a angústia. Tira agora todo fracasso, todo sentimento de derrota. Tira agora, Pai, em nome do Senhor. Levanta ele, levanta ela, coloca de pé, em nome de Jesus, e fortalece, anima o teu filho, anima a tua filha. Porque nós vamos romper. Nós vamos romper. E o teu nome vai ser exaltado, vai ser engrandecido na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Oh, aleluias. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que 2026 seja uma grande bênção para você. Pode fazer uma oração para o grupo de ateus de Abelardo Luz. Meu Deus. Posso sim, querido. Lógico que eu posso. Querido,
O ateu ele é só ateu enquanto ele estiver numa situação confortável. A hora que ele entrar numa situação de miséria, de desgraça, aí ele vai lembrar que Deus existe. E nessa hora, Deus é tão bom e maravilhoso que ele simplesmente ignora todo o tempo que você foi ateu e vem para o teu coração, porque o nosso Deus é muito amoroso. Eu vou orar assim. Pai, eu oro nesse momento pelo grupo de ateus de Abelardo, Luz. Meu Deus, clamo ao Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, que o Senhor ajude essas pessoas a ver a tua face, a tua glória, a contemplar o Senhor. Porque só o Senhor, meu Pai, pode mudar o coração de uma pessoa. Só o Senhor pode mostrar a verdade. Um dia eu também estava perdido, embora fosse crente em muitas coisas, eu não acreditava em Cristo, não cria no Senhor como meu Salvador, como meu Senhor. Mas aí naquele dia o Senhor se revelou a mim. E da mesma forma como o Senhor se mostrou para mim, naquele caminho, ali, meu Pai, naquela estradinha, eu clamo ao Senhor que o Senhor, meu Pai, se revele para essas pessoas, porque eles serão ateus até o momento em que o Senhor se revelar. Porque o dia que o Senhor se mostrar para eles, nunca mais eles irão levantar essa bandeira. Porque com certeza, meu Pai, o coração deles serão mudados e transformados. Assim como o Senhor mudou o coração de Paulo, assim como o Senhor mudou o meu coração, o Senhor também há de mudar o coração dessas pessoas. Então eu oro por eles e peço que o Senhor ajude-os a ver. A tua palavra diz que o Senhor fez notório o seu caminho a Moisés. Faça notório os seus caminhos também a esses homens que se julgam ateus, que acham que não precisam do Senhor, mas vai chegar o momento em que eles vão ter que se curvar diante de ti e reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu oro por eles em nome de Jesus. Amém. Amém. Froze, é Froze, né? É isso que eu orei aqui, deixa eu ver. Ai, meu Deus, é Froze. Deus abençoe, gente. Queridos, foi uma bênção estar com vocês. Se vocês não são inscritos ainda, vai lá e se inscreve no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. E nós estamos aqui segunda, quarta e sexta, transmitindo a palavra do Senhor. Na segunda-feira eu transmito um ensinamento de célula que eu passo aqui na nossa igreja. Recebo da Igreja Batista lá de Santa Bárbara, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui perto de Campinas. E eu passo essa ministração na segunda-feira. Na quarta e sexta eu passo uma série. Nós estávamos falando agora sobre que a salvação de Deus é para todos. E agora nós vamos falar sobre os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor. Vamos falar sobre o caminho agora, tá? Na próxima ministração da série, que vai começar o ano que vem. Né? Que não está tão longe, né? Amanhã já é o ano que vem. Então nós vamos estar ministrando essa nova série. Se você, por exemplo, sentiu tocado no seu coração em nos ajudar nessa obra, com uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, tá? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado e que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawai, já tem o Pix em todos os vídeos aí abaixo. Se porventura você está desviado do caminho do Senhor, não está indo em igreja nenhuma, mas quer ser mentoreado por mim, quer fazer parte da nossa igreja virtual, nós temos uma igreja virtual, você entra em contato comigo pelo telefone 19 99702 3477, que eu vou estar passando para você todas as coordenadas para você participar de um grupo com a gente, onde eu vou estar mentoreando você, né? É uma igreja virtual, onde todas as ministrações que eu ministro aqui eu ponho lá depois, para que você possa assistir e receber esse ensinamento, que é muito importante. Essas ministrações são ministrações que fortalecem a nossa fé e que nos leva a entender o plano e o propósito de Deus para nossas vidas, que é muito simples. É muito simples, as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus, elas estão no nível de uma criança. Por isso que para você entender o plano de Deus e receber, você tem que se transformar como uma criança. O próprio Jesus diz: se vocês não se fizerem como uma criança, de maneira nenhuma receberei o reino, entrarei no reino dos céus. Então você precisa se transformar como criança para você entender o plano e a palavra de Deus. Então se você quiser receber, então você vai entrar nesse telefone e vai estar em contato comigo, tá bom? Do mais, eu quero que você vá lá, se inscreva no meu canal. Nós estamos crescendo organicamente, né? Já estou com quase mais de 5 mil pessoas aqui no Kawai e diz que 3.700 no TikTok. Então preciso que você que está aí nos assistindo, vai lá, se inscreva. Para quê? Para a gente ir mais longe. Outra coisa também, eu sempre tenho pedido para os irmãos falarem para mim de qual cidade, qual estado que você está nos assistindo. Talvez você não saiba, mas hoje, para eles mostrarem esse vídeo, para eles irem mais longe desse vídeo, para o algoritmo reconhecer que esse vídeo tem relevância na rede, nós precisamos interagir.
Então, quando eu peço para vocês falarem, é claro que eu quero saber sim de onde vocês são. Mas o propósito maior é para que o próprio algoritmo entenda que a nossa live está sendo interessante. Que se vocês estão participando é porque vocês estão gostando, entendeu? Então isso tem que mostrar para o algoritmo, para que eles mandem aí o vídeo para outras pessoas, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Então, se vocês fizerem assim, vocês estarão me ajudando a crescer, a ampliar. Talvez você fale, pastor, eu sou crente, estou cheio de Deus, estou cheio do Espírito. Irmão, glória a Deus pela sua vida. Continue firme. Vai lá para a igreja, busca a Deus, vai ajudar seu pastor, vai trabalhar na obra. É tudo que eu quero, tá entendendo? Eu não quero aqui de maneira nenhuma criar nenhuma divisão entre igrejas, não, trazer nenhuma teologia contrária, de forma alguma. O negócio aqui é trazer a palavra de Deus e fazer você fortalecer na fé. Agora, se porventura você não está indo em igreja nenhuma, aí eu quero ser o seu mentor, eu quero ser o seu líder, eu quero ser o seu pastor, e você pode fazer isso, tá? Através do telefone que eu passei para vocês. Então, se você quiser, pastor, você falou o telefone lá, mas foi muito rápido, eu não consegui guardar. Entra comigo no privado que eu passo para você meu telefone e nós vamos fazer lá no grupo. A gente vai estar mentoreando você. Mas vocês precisam me ajudar, porque eu quero levar essa palavra de Deus mais longe. O Robson Moro está dizendo, eu sou de São José dos Campos. Obrigado, Robson. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Jesus. Amém? Mariana Veríssimo acabou de chegar. Deus abençoe. Começou a me seguir. Obrigado, Mariana. Deus abençoe sua vida, viu? Quer dizer, ó, a loja At Games também disse, vou seguir você. Amém? Vai lá, pessoal. Me ajuda. Vocês precisam me ajudar. Robson Moura. Amém, Deus abençoe. Rosilei Gonçalves, acabou de chegar. Adriano Luiz, Mariana Veríssimo, glória a Jesus. Então, pessoal, vai lá e me segue, tá? Depois que eu faço aqui essa ministração, eu salvo ela e ponho no YouTube. E também ponho no grupo. Então, se você estiver me seguindo, aí de repente fala, pastor, eu vi você falando lá um assunto lá, achei interessante, mas eu não peguei toda a live, porque quando eu cheguei eu estava terminando. Mas aí vai entrar a live inteira, aí depois você pode assistir com todos os temas que eu trabalho aqui, segunda, quarta e sexta. Amém, Jesus? O meu papel aqui é te abençoar. E você também pode me abençoar, tá? Tanto ajudando na obra, fazendo uma oferta, quanto, né, me seguindo aí, ou então também mandando o link para outras pessoas, ok? Olha lá, qual o seu canal do YouTube, pastor? Varô, chama canal, mesmo nome aqui. Como é que é o nome aqui, meu Deus do céu? Deu um branco agora, eu não estava esperando isso aí. Mas palavra, como é que é? Palavra de esperança, uma coisa assim. Palavra de esperança, tá bom? Você vai lá, mas se você entrar, presta atenção, se você entrar no TikTok, depois eu vou ver se eu consigo colocar lá o link certinho, tá bom? Aí vocês vão me seguir lá no YouTube, lá tem todas as ministrações, lá também tem os vídeos da chácara que a gente tem aqui da igreja, que a gente trabalha lá, faz umas plantações, também tem uns vídeos que a gente põe lá, então é muito interessante vocês seguir também, até saber nosso dia a dia, às vezes a gente vai para outro lugar, faz vídeo também, tá bom? Então entra, inscreve aí no meu canal, depois eu passo para vocês o canal do YouTube, é onde estão todas as mensagens que é feita aqui, a gente leva para lá. Queridos, foi muito bom estar com vocês, tá? Fiquei muito feliz, final do ano, essa mensagem é uma mensagem para você entrar sarado nesse ano, não deixa nada atrapalhar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Deus te chamou porque Ele te ama, tem projeto, tem coisas grandes para você, e nós não vamos deixar nada atrapalhar o plano de Deus na nossa vida. Vamos entrar com tudo nesse início de ano, com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor, buscando a face dEle, e não tenha dúvida, todas as lutas que nós enfrentarmos em 2026, nós vamos vencer, assim como nós vencemos em 2025. Amém, Jesus? Muito feliz com a presença de vocês, gratidão eterna por cada um de vocês. Feliz ano novo para vocês, Deus abençoe, cuidado, vigia com o diabo, que esse é o momento que o diabo tem usado para destruir muitas vidas, às vezes na estrada, as pessoas estão dirigindo aí, embriagadas, essas coisas, então tem que tomar muito cuidado, pede muito livramento para Deus, e com certeza a vitória é nossa. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória!